Então, pessoal, como eu estava conversando com vocês já, né? Então, conversando com vocês sobre o retrovisor, né? Então, ficou naquele outro vídeo lá, o celular deu uma parada aqui, mas estamos continuando. Então, vamos conversar agora com Jesus da história. O Jesus da história, ele teve uma história, todo mundo sabia disso. Às vezes é bem difícil a gente entender um pouquinho isso aí, mas vamos lembrar assim, a nossa história, né? Então Jesus, ele nasceu, como a gente já sabe, nasceu os evangelhos falam que ele nasceu em Belém, o evangelho de Mateus e de Lucas, aliás, nasceu em Belém. Depois a gente vai ver também essa diferença do nascimento dele. E depois também a gente vê que ele foi morar lá em Nazaré da Galileia. E lá era a época do Império Romano. Quem tomava conta ali era o Império Romano. E a cultura, o seu tempo, a cultura que tinha lá era o Império Grego. Falava-se grego na época. Quem sabe falava que Jesus falava aramaico, mas com certeza ele até pensou também em grego. E a cultura grega, ela fala, então, ela vem do judaísmo, ou melhor, o helenismo. O helenismo faz parte, então, da cultura grega. E nós já estudamos lá também, quando fizemos uma visão geral, o que é helenismo e judaísmo. Dá para vocês lembrar. O que é helenismo? Helenismo é o que nós vivemos hoje. Quem tem um carro mais bonito, é mais bonito também. Tem uma casa bonita, é mais bonito também. Tem dinheiro, tem cargo, tem estudo, é mais importante também. Então, quer dizer, helenismo é como diz assim, você não vale pelo que você é pelo que você tem. Então, era a época de Jesus, né? E a religião de Jesus, lá em Israel, era a religião do judaísmo. E o judaísmo é a lei. Então a gente está falando de tudo isso aí, por quê? Porque é para a gente entender o Jesus da história. E o Império Romano era a economia. E a política era determinado pelo Império Romano. Então, quando nós falamos de Jesus na história, nós não podemos esquecer que Jesus era homem. Lá nós vimos na liturgia de domingo, lá na segunda carta aos Filipenses, verdade? Versículo 6, ele tinha forma de Deus, mas ele se revestiu dessa forma de Deus e tornou-se a forma humana, igualzinho a qualquer ser humano. E ele, como qualquer ser humano, ele não quis ser poderoso, ele foi ser servo. É o que diz a carta lá de São Paulo aos Filipenses, né? E nessa economia, nessa política, então a gente coloquei o mapa ali, porque na época de Jesus, o Império Romano ainda estava em expansão. E ele não conseguiu expandir, ele não conseguiu dominar todos os lugares. Só para vocês dar um exemplo aí, depois a gente vai conversar um pouquinho, né? Na época de Jesus não estava totalmente dominado pelo Império Romano. Tinha muitas revoltas, muitas brigas, muitas invasões de terra. O pessoal não estava nada contente pelo que estava acontecendo lá. Então não era tão fácil. Então o mapa, ele tem algumas cores, né? Algumas cores. A gente nem vai aprofundar muito isso, mas que é para vocês entenderem quando olhar o mapa. O mapa grande, por exemplo, aqui que eu tenho, tem as cores aqui, lilás, tem a cor amarela, tem a cor vermelha, tem a cor roxa. Então, vai falando de algumas coisas. Se vocês conseguem ver, eu vou até chegar lá no mapa para vocês dar uma olhada aqui. Então, às vezes vocês colocando o vídeo aí mais de perto, vocês vão ver. Eu vou ficar desse lado aqui, que é um pouco melhor para vocês verem, né? Então, quando vocês veem as cores aqui, por exemplo, amarelo, né? Porque quando tem o amarelo, significa uma época em que
o Império Romano, que o Império Romano ocupou, ele chegou lá na época lá como que ele dominou essa parte aí. O amarelo significa no ano 50 antes de Cristo. Então no ano 50 antes de Cristo, ele dominou essa parte aqui, ó, a África, aqui a Gália, né? Que a Gália aqui hoje é Espanha, Bélgica e assim vai, ó. Armênia e aqui a Arábia, né? Arábia foi a parte. A parte lilás, né, que a gente está vendo aqui, por exemplo, o ano 146 antes de Cristo. Nessa época aí é que ele dominou, aqui vamos voltar um pouquinho aqui, né? A questão dos partos, né? Que está essa parte aqui, né? Aqui, ó. Os partos, né? Essa parte. E o vermelho, que está aqui a Itália, aqui ainda tem dominado completamente. É claro, durante todos os nossos encontros, a gente vai conversando sobre esses assuntos, tá bom? Vamos conversando sobre esses assuntos para vocês ir conhecendo um pouquinho melhor. E quando você olha lá no mapa, você vê o roxo, né? O roxo, vou voltar lá para vocês vir de novo, né? O roxo está aqui, ó. É a Palestina no tempo de Jesus. Tá, no dedinho pequenininho. Vocês já viram um pouco o mapa, a gente já conversou um pouco sobre esse assunto. E vocês vai acompanhando aí, então. O roxo foi quando o Império Romano chegou e invadiu a Palestina. Chega lá a Palestina com o general Pompeu. O general Pompeu, então foi no ano 63 a.C. O general Pompeu, ele estava numa luta com o Júlio César. Com o Júlio César que tomou o poder, né? Então ele estava nessa grande luta aí do Júlio César. Mas não foi uma conquista total, foi uma conquista parcial, né? Porque eles entraram, mataram o sacerdote e fizeram uma grande judiação, entraram no templo, rasgaram lá a cortina do templo, porque lá tinha ouro, eles queriam roubar o ouro, cortou a cortina do templo, mas chegar lá não tinha ouro, não tinha coisa nenhuma, o que tinha lá era os pergaminhos, a palavra de Deus. Voltando um pouquinho aqui, então, na cores vermelha, era onde eles já tinham conquistado completamente, que é lá onde é a Itália agora, né? Completamente, era Pax, lá estava dominando completamente. Tanto é verdade que eles não tinham, na época de Jesus, quando Jesus viveu, do ano 1 até o ano 33, a gente vai voltar a falar de novo isso aí, que agora é só uma visão geral, né, do Império Romano. Jesus viu muita coisa, né? Aquele livrinho com Jesus na contramão, que o pessoal que já tem, só falta eu levar para vocês de Cambuí, que a pandemia não deixou, né? Lá vai falar claramente, então, que dessas brigas. Porque quando Jesus nasceu, quem estava mandando o Pompeu invadiu no ano de 63, ocupou lá uma parte, mas no ano acho que 37 antes de Cristo, eles colocaram o Herodes lá para tomar conta da Palestina. A Palestina era toda tomada conta pelo Herodes o Grande. Depois, quando o Herodes morreu, a Palestina foi subdividida entre os filhos. O Arquelau, o Herodes Antipas, né, e o Filipe. O Herodes Antipas ficou lá só na Galileia. Na morte de Jesus aparece o Herodes Antipas, né? Na hora da crucificação, aquelas coisas. Era só da Galileia. E ele não conhecia Jesus, queria conhecer pessoalmente. E o Arquelau era que governava a Judéia, mas ele ficou por pouco tempo, porque ele era muito burro, matou muita gente. O império interveio lá. Porque senão ele ia matar todo mundo. Então, tiraram ele também de lá, ele sumiu. Isso aparece lá em Mateus 2:22, né, que o Arquelau aparece lá, nessa época aí do Império Romano.
E tanto é verdade que não estava pronto ainda o Império Romano, que no ano 66 antes de Cristo, depois de Cristo, até o ano 73 depois de Cristo, aí sim teve a conquista geral. Eu já falei um pouquinho para vocês isso aí, quando a gente falou da escatologia lá no Evangelho de Marcos, né, capítulo 13. Aí foi uma conquista geral, porque teve a guerra judaica, e o pessoal conseguiu, nessa época aí do ano 67, então Jesus morreu no ano 33, quer dizer, são 67, 33 para 67, 33 anos, né, depois de Cristo, né? 34 anos depois de Cristo. Essa conquista geral aí. Por quê? Porque o pessoal se revoltou. Se revoltou e conseguiram recuperar a Palestina no tempo deles. Então foi a guerra judaica. Nós já conversamos sobre esse assunto, né? E era na época do Nero, que o Nero foi o grande carrasco, o grande tirano que pegou o pessoal e queria destruir. Ele matou todo, tocou fogo em Roma, e para dizer que foi um cristão, aquelas coisas todas que vocês já sabem. E no ano 70, a destruição do templo. Aí os evangelhos vão falar disso, principalmente o evangelho de Marcos, no capítulo 13. E você sabe que os evangelhos foram escritos a partir do ano 70 ao ano 100. Foi tanta gente que morreu nessa época, milhares e milhares de mortos, que na época que o Império invadiu lá. O Flávio Josépo, que é o historiador da época, ele é do ano 28 da era cristã, e então ele viveu na época de Jesus, né? Ele apareceu no ano, ele foi até o ano 84 depois de Cristo. Claro que ele não acreditava em Jesus, que ele era do judaísmo, era um historiador. Ele escreveu um livro que dá bastante informação dessa época, que chama Bandidos e Baderneiros, que tinha um chefe chamado Jesus, que eram os barbudos que invadiam as plantações do pessoal e roubava o trigo para comer. E além disso, no dia de sábado. Ele fala lá, então, e o Evangelho fala de dia de sábado, lá no Evangelho de Marcos fala que Jesus entrou mesmo na plantação de trigo, né? E os fariseus veio brigar com Jesus por causa disso. Então, é uma informação bastante interessante, que milhares de mortos nessa época. Chegou a faltar até madeira para fazer cruzes. Aí o pessoal começou a vender, em vez de matar, vender os escravos para outros lugares, né? Para poder ganhar dinheiro. E com isso, o imperador fez lá o Coliseu Romano com esse dinheiro. Foi muita gente que morreu. E não podemos esquecer que esse povo foi sempre dominado. Então teve muitas revoltas, né? E nessas revoltas aí, eu queria que vocês vão, aí na folha de vocês tem, né? Na página 2, tem aí, olha, logo aqui embaixo aos partidos políticos, né? E também religioso do tempo de Jesus, nós temos aqui, olha lá, o Império Romano e os movimentos populares no tempo de Jesus. E aqui vai aparecer bastantes profetas messiânicos. A gente vai retomar isso mais para frente de novo, tá? A gente vai aprofundar. Que é chamado de profetas populares. E Jesus era um, João Batista era um, né? Paulo era um. Aparece Judas e Teudas, e tem todos os textos bíblicos aqui, tá? O Lucas e tudo mais. E parece também o Barrabás. Eu também estou me preparando aqui, nós estamos conversando sobre o assunto do Império Romano, e eu também vou passar para vocês, vou gravar um vídeo separadamente desse estudo, mas é só para o pessoal que é do estudo bíblico, porque se você for passar para outras pessoas, talvez não entenda. Porque é sobre a morte e a ressurreição de Jesus teologicamente. Então, para entender um pouquinho, tem que ter um pouquinho de teologia para entender isso, certo?
Não é que a gente quer desfazer das pessoas, não. Não, todo mundo pode acessar. Mas é para entender. É como você chegar na aula o primeiro dia, você tem que aprender lá que 2 mais 2 é 4, e a professora dá uma raiz quadrada para você. Você pode até fazer, né? Mas vai sofrer um pouquinho. Vou gravar esse vídeo também de meia hora de teologia. E vou mandar para vocês tudo sem pressa, lê a hora que tiver tempo, ou melhor, assista a hora que tiver tempo, não precisa correr, e no final vai dar tudo certinho, né? Bom, continuando aqui, eu lembro também aqui, né, que quando eu fui lá em Israel, vai fazer agora 2 anos em julho, e eu vi lá a última resistência do judeu contra o Império Romano, a última daquela época, que foi no ano 73, lá na montanha de Massada. Daí tudo vocês já sabem, eu já comentei, tem vídeo lá no YouTube, ver como é que o Império Romano fazia com as pessoas. E também fizeram com Jesus. Aí a gente vai aprofundar depois mais para frente, né? Refletir somente sobre a morte e a ressurreição de Jesus. A gente vê também que o Império Romano não teve muita culpa sobre o assunto de Jesus. Lavou as mãos, né? Depois, porque tem até uma hipótese lá que Jesus foi condenado à morte por engano. Né? Depois a gente vai ver tudo, mas é um aprofundamento maior. Bom, daí depois, pessoal, a gente vai ver um pouquinho a questão da Palestina no tempo de Jesus. Só que quando a gente vai falar em Palestina no tempo de Jesus, tem um mapa aqui, né? A Palestina no tempo de Jesus. Essa questão de Palestina, eu queria falar para vocês também, porque ela está aqui dentro do Império Romano, está lá no papo do Império Romano, parece lá Palestina. Mas na realidade ficou isso na história. Mas o termo Palestina no tempo de Jesus não existia. Por quê? Eu vou conversar com vocês já. Porque o Israel estava organizado, dividido em 3 partes. A Galileia, que é onde Jesus cresceu, né? Até o ano 30, depois que ele saiu, né? A Samaria, que estava no meio, e a Judéia, que é aqui embaixo, aonde no sentido sul, né? Lá no norte da Palestina, a Galileia. No meio está a Samaria e a Judéia, que é onde está o poder político e religioso que mandava fortemente, era no sul, né? Lá no deserto da Judéia, é lá que estava. Aí, mas acontece que aí a gente vai, o Herodes o Grande governava toda essa parte, né? A gente já falava lá na época que Jesus nasceu, mas depois quando ele morreu, aí foi dividido em 3, que a gente já falou. Mas só para lembrar que esse termo Palestina só foi dado para Israel no ano 135 depois de Cristo. É uma vingança do Império Romano contra Israel. Vocês lembram que lá no século 8, né, antes de Cristo, quando todos nós já estudamos isso aí, né, quando o reino, né, na época de Davi, antes Saul, depois Davi e Salomão, quem que era os maiores adversários de Israel? Eram os filisteus, né? E essa palavra filisteu, esse termo filisteu, é tirado do hebraico, traduzido para o português, significa, para o aramaico e também para o grego, significa Palestina. Então, Palestina é um termo que vem muito depois, né? Muito depois. Mas, como a gente costumou, as histórias colocou aqui, a gente vai falando de Palestina. Mas só é uma informação que esse nome não existia na época de Jesus. Então foi uma vingança que colocou lá a Palestina, o nome dos maiores adversários lá do século 8, que eram os filisteus.
Aí tem a historinha de Davi, Golias e tudo mais. Então esse pessoal, o povo de Jesus, sempre foi massacrado, né? Sempre foi massacrado, dominado pelo Egito, pelos assírios, babilônias, os persas, os gregos e agora o Império Romano. É uma história muito longa e eu vou dando uma resumida por aqui. Bom, continuando aqui, vamos passar agora para a segunda parte, falar um pouco de esperança nessa introdução. A esperança que Jesus veio trazer, que talvez um outro mundo é possível, né? Não aquele mundo do Império Romano, mas uma proposta nova. E eu gostei muito da missa de domingo, de Ramos, e eu vou falar para vocês aqui, que eu vi o bispo de Aparecida falar, que o Império Romano, que era representado por Pilatos, lavou as mãos, está lá no Evangelho de domingo, né? Lavou as mãos, olha, eu não quero saber de nada, eu não tenho culpa na morte dessa pessoa, eu não tenho culpa de nada, lavou as mãos. E o bispo lá diz que tem duas bacias, a bacia de Pilatos, lavar a mão, não quero saber de nada, e tem a bacia de Jesus. Que Jesus tomou essa bacia e foi lavar o pé dos discípulos. E aparece lá no lava-pé, então, né? No lava-pé. Então Jesus não lavou as mãos, ele tomou-se posição. A gente falando de Jesus histórico, tá? Tomou posição. Por isso que diz que ele nasceu pobre, viveu pobre e morreu miserável. Muitos não gostam de ouvir isso, pessoal. Por isso que muito que vai no curso de teologia some, vai no curso de CEBI some, que não gosta de ouvir essas coisas. Que é um Jesus triunfalista, um Jesus glorioso. Claro que vamos conversar depois sobre a morte e a ressurreição. É uma história muito linda, ele é glorioso e a ressurreição existe, existiu e vai existir historicamente. Porque a gente fala assim que a ressurreição, ou melhor, a morte é cruz, né? A morte é cruz. E cruz é história. E ressurreição é teologia, é fé. Então, tudo bem. É bem, tá bom. Só que tem também história na ressurreição. E vou mostrar para vocês que tem. Eu vou gravar o vídeo amanhã. E nessa esperança, pessoal, então vai aparecer muitos profetas. E Jesus é um. É os profetas populares na época de Jesus. E Jesus é um dos profetas populares. Ele é diferente dos outros profetas. Né? Ele é aquele que veio trazer a esperança, aquele que levou Deus para o povo, mas, claro, sem esquecer o sofrimento do seu povo. Então, falando desse Jesus que vocês já conhecem, que andou no meio do povo, caminhou, levou esperança para todos eles, né? Como é que a gente pode saber disso? Então a gente sabe que os evangelhos, que eu já falei para vocês aqui, eles não querem informar, não é uma biografia sobre Jesus, eles querem formar. Então, a gente já conversou, a Bíblia não é factual, tá lembrado daquela historinha? Ela não é ao pé da letra a história, ela não é real, mas tem história, por isso que estão falando de Jesus da história. Mas quando os evangelhos foram escritos, anos 70, 90 depois de Cristo, eles não queriam fazer uma biografia de Jesus, entre aspas, eles queriam formar, fazer catequese. Então agora eu já estou entrando aqui na literatura, então, né? Que é na literatura. O primeiro evangelho, que é de Marcos, vai falar então do ano 70 a 75. Já fala de Jesus adulto, né? Já Lucas e Mateus, o Lucas está no ano 90 e o Mateus do ano 85, eles falam sobre o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus. Só que eles falam diferente. Eu estou fazendo aqui resumidamente, porque tem pouco tempo, né? Vamos aprofundar mais para frente isso aí. Resumidamente. E o que fala do nascimento de Jesus é os dois evangelhos, Mateus e Lucas. João fala do capítulo 1 de João até o versículo
18, ele fala do verbo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Aprofunda um pouquinho, mas depois já vai no Jesus adulto também, não tem. O que fala do nascimento é Mateus e Lucas, só que eles falam de um jeito diferente. Lá em Lucas, aparece lá no capítulo 2, que Maria estava grávida, e quando chegou na época do recenseamento, eles foram chamados para fazer o recenseamento, e eles subiram até lá, em Jerusalém, e foi na vila chamada Belém. E já era no dia do parto de Maria. E diz que Maria chegou a hora do parto, e não tinha lugar para ela, e nem para José. E ela deu à luz numa manjedoura. Tem Bíblia que fala estebaria. Manjedoura, estebaria significa o coxo, aonde põe sal para o gado. E foi lá que Jesus nasceu. Esse aqui conta lá. E fala lá no versículo 8 do capítulo 2, que os pastores vieram louvar a Jesus. Então é o que conta o Evangelho de Lucas. Já o Evangelho de Mateus, o capítulo 1, do versículo 1 até o 18, até o 17, vai fazer uma introdução do nascimento, da vida de Jesus, como vai chegar lá. E a partir do versículo 18 em diante, o Mateus vai falar então do nascimento de Jesus também. Maria ficou grávida e o José não sabia, pensava em largar dela, pensava em largar dela em pensamento, e precisou um anjo avisar ele. Aí ele acordou, pegou Maria e levou para casa. Tudo bem, ele estava em Belém, mas cadê a manjedoura? Cadê o presépio? Cadê o presépio? Cadê a manjedoura? Cadê os anjos? Não tem em Mateus, E Mateus, lá no capítulo 2, aí ele é avisado que o Herodes quer matar Jesus. E o Mateus pega e foge para o Egito. Depois, quando ele fica sabendo que o Herodes morreu, ele é avisado em sonho, ele volta. Só que fica com medo de voltar para Belém, porque o Arquelau governava lá, que é o filho do Herodes o Grande, irmão do Herodes Antipa. Está lá no capítulo 2 de Mateus, versículo 22. E foi morar na Galileia. Pronto, é isso que ele aconteceu lá. E lá em Lucas, cadê o Egito? Cadê a volta? Cadê a fuga? Vamos aprofundar mais para frente isso aí, então os evangelhos não querem contar a história. Fala que Jesus nasce em Belém, mas não fala da casa, da fuga, do Egito. E foi morar lá. Aí no Evangelho de Mateus não tem manjedoura, que a manjedoura vem lá de Isaías, capítulo 1, 3. E para nós encerrando já, pessoal, para nós encerrar, porque já está chegando já os 30 minutos da segunda parte aí, Jesus é galileu? Bom, aqui vai falar que ele é galileu, vai falar que ele é nazareno, às vezes fala que ele é judeu. Por quê? Porque lá, a partir da hora que escreveu os evangelhos, tiveram muitas ideias sobre Jesus. E fala até também dos irmãos de Jesus. Tiago, José, Judas, Simão e as suas irmãs, fala tudo isso aqui. Então, pessoal, tudo isso é para nós entender um pouquinho, então, a folha de vocês e o texto que vocês escreveram. Nós estamos chegando ao final desse assunto. Então, leia devagarinho, sem pressa, sem nada, veja o vídeo. A gente já fez um resuminho aqui da história do tempo de Jesus. Um grande abraço a vocês. Amanhã eu gravo sobre a morte e a ressurreição de Jesus, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Um grande abraço. Uma boa tarde a todos.